E aí, sétimo ano, muito bem-vindos, tá? Hi! É muito bom poder estar dando essa aula para vocês, mesmo que seja online, certo? Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante, tá bom? Tô com muita saudade das nossas aulas sim, certo? Mas não se preocupe que logo esse tempo ruim vai passar e a gente vai estar junto de novo lá na escola, certo? Mas até lá, vamos manter nossa cabeça ocupada. O assunto de vocês, o próximo assunto que a gente vai estudar é o assunto da unidade 3, certo? Mas em especial agora, eu quero que vocês, por favor, abram o livro de inglês de vocês na página 23. Porque na página 23 vai conter uma explicação, certo? Sobre o assunto da unidade de gramática. E eu quero que, por favor, vocês deem uma lida nessa explicação que tem aí, que vai ajudar vocês a fixar bem melhor o assunto. Mas mesmo assim, eu vou dar algumas informações extras agora para esclarecer o assunto ainda mais, tá bom? Mas também acompanhem pelo livro, deem uma olhada aí no livro, tá bom? Revisem, leiam de novo. E também o vídeo, vejam esse vídeo também várias vezes se for necessário, até você realmente entender o assunto. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários, ou então, não se preocupe, que quando a gente voltar para a escola, nas aulas normais, a gente vai poder conversar e sanar essas dúvidas direitinho, tá bom? Mas vamos lá, abram o livro na página 23, e esse novo assunto que a gente vai estudar agora, ele se chama caso possessivo ou caso genitivo, certo? É uma particularidade do inglês, certo? Mas que na verdade é um assunto até bem simples. Se vocês prestarem atenção, não vai ser tão difícil assim de aprendê-lo, certo? Então prestem atenção. Primeiro, sempre que você pensar em caso possessivo ou caso genitivo, a primeira coisa que vai lhe vir à cabeça, que vai lhe vir à mente, né? Isso acontece até com os alunos dos próximos anos. Quando eu falo caso possessivo, eles lembram logo: ah, professor, o negocinho do apóstrofo S. Aí eu, isso, o negocinho do apóstrofo S. Mas o que é o apóstrofo primeiro, né? O apóstrofo, ele é como se fosse uma vírgula em cima, em vez de ser embaixo. Certo? Muito comum aparecer em frases, em palavras em inglês, certo? Então, muito bem. Pensou em caso possessivo, pensou em apóstrofo S. Ou só o apóstrofo em alguns casos, mas na maioria dos casos, apóstrofo S. Certo? Você vai aprender exatamente nessa aula agora a saber quando usar o apóstrofo S e quando usar só o apóstrofo. E por que ele é usado? Qual é o sentido? Bem, caso possessivo, como o próprio nome já diz, possessivo, tem a ver com posse. Ou seja, você vai falar sobre algo que pertence a alguém, ou sobre alguém que pertence a alguém. Certo? Tem a ver com posse. Falar de alguma coisa de alguém, certo? A ver com posse. Presta atenção. E aí você vai colocar esse apóstrofo S justamente na pessoa que possui alguma coisa. Certo? No possuidor. Certo? A gente vai já entender, que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Presta atenção. Muito bem. O primeiro caso aí. A frase é: o carro da Ana. Tá vendo aí? A gente está falando de posse, né? De algo que pertence a alguém. O carro da Ana. Certo? Como é que ficaria isso em inglês? Ao pé da letra seria the car of Anna. The car of Anna. Certo? Você vê que as palavras estão na mesma ordem que a gente em português. The, o, né? Car, carro. Of, the, of. E no final, Ana. Certo? Prestem atenção. Mas agora, essa frase em inglês está no caso possessivo? Não. Eu vou ensinar para vocês exatamente como você perceber se está ou não está. Vejam aqui. Ó. Presta atenção na tela agora. Você vê que na tela estão duas frases em inglês, as duas estão corretas. Só que com uma você está usando o caso possessivo e com a outra você não está. Por exemplo, se eu quisesse usar o caso possessivo, o que eu ia fazer aqui? Eu ia basicamente tirar o "o" e o da frase, iria colocar Ana na frente e o carro dela depois. Porque é assim que a gente monta o caso possessivo. Primeiro a pessoa, depois a coisa. Lembra disso? Primeiro a pessoa, depois a coisa. Então, olha como é que ficaria com o caso possessivo. Ó. Eu vou cortar the e o of, tiro,
E agora eu vou colocar Ana na frente do carro dela. Aí, em vez de ficar do jeito que estava antes, né, vai ficar Anna car. Só que agora como é que eu ponho no caso possessivo? Aí onde vai entrar o apóstrofo S. Eu vou pegar o apóstrofo S e vou colocar junto do Anna. Aí vai ficar Anna, apóstrofo S. Aí vai ficar Anna's car. Esse é um exemplo de uma frase que está com o caso possessivo. Anna's car. Qual é a tradução de Anna's car? Exatamente, o carro da Ana. Entendeu? É só uma forma diferente de escrever a frase anterior em inglês, certo? Uma forma que é mais usada, por assim dizer. Por isso que é importante entender e saber como funciona. Então já aprenderam a fazer, não é? É bem simples, né? Você vai ver que na frase, quando estiver nome de pessoa, tá? Até agora que eu estou falando, tem a ver de quando o possuidor, né? A pessoa que você vai falar que tem alguma coisa, quando aparece o nome próprio dela mesma. Por exemplo, Ana, João, Pedro, enfim, certo? Quando aparece o nome da pessoa mesmo. No caso aí, o que eu escolhi foi Ana para usar como exemplo. Então, quando for um nome de pessoa, a regra aí é bem simples, né? Na frase original, não vai ficar, a gente não fala primeiro do que a pessoa possui, né? A gente fala o carro da Ana, né? A gente começa pela coisa, em vez de começar pela pessoa. A gente vai basicamente fazer só inverter isso, colocar a pessoa primeiro e a coisa depois. E aí vai tirar da frase o the, né? De the car, esse o carro, você vai tirar esse o, e o da Ana, né? Que é esse of, certo? Mas agora, e se não for um nome de pessoa? Por exemplo, for, sei lá, o menino, a menina, o homem ou a mulher. Como é que vai funcionar? A regra é basicamente a mesma, só vai ter uma única diferençazinha. A diferença, vou usar como exemplo agora woman, que é a palavra mulher, certo? Olha, agora a frase é the car of the woman. Tá vendo? The car of the woman. Tradução ao pé da letra, o carro da mulher. Certo? Bem simples. Agora, como é que eu boto essa frase no caso possessivo? Vamos ver agora. A regra é basicamente a mesma. A única diferença é que você percebe que agora a frase tem dois the. Então, quer dizer que eu vou tirar os dois the? Não. O último the lá que fica antes da palavra mulher precisa continuar. Porque faz parte do sujeito. Certo? Então, vai ter que pegar o the woman. Pega o the woman, como a woman, né? Como a mulher é a dona, né? É quem a gente quem a gente está falando que tem alguma coisa. Aí você vai colocar na woman o apóstrofo S. Aí vai ficar the woman's car. The woman's car. Tradução, o carro da mulher. A mesma tradução do anterior. A diferença é que agora, the woman's car, a frase está com o caso possessivo. E a anterior, the car of the woman, não estava caso possessivo. Certo? Só essa é a diferença. Lembrando que esse S não tem nada a ver com plural ou algo assim não, tá? Tem a ver com posse. Para você ver, ó, algum exemplo, pra vocês entenderem bem isso. Você vê que, por exemplo, no shopping, né? Na praça de alimentação, quando a gente vai nas lanchonetes, né? Lanchonetes americanas, geralmente, você vê que como é que acontece. Você vê que no nome da lanchonete tem um apóstrofo Szinho, não tem? Por exemplo, Bob's, McDonald's. Por que tem esse apóstrofo S? Justamente querendo dizer assim, é a lanchonete, no caso do Bob's, né? É a lanchonete do Bob. Entendeu? É como se fosse exatamente isso, a lanchonete do Bob. Um outro exemplo, né? Meu tio, que mora aqui próximo, ele tem uma lanchonete, né? E o nome da lanchonete dele lá é Bod's Burger. Tem o apóstrofo S, né, em bode. Bodes, com apóstrofo S, burger. Por quê? Porque bode é um apelido que deram pro meu primo, né? E aí meu tio colocou em homenagem ao meu primo. E aí burger porque justamente é lanchonete, é um lugar onde faz sanduíche, lanche, enfim, no geral. E meu tio trabalha com isso, pastel, pizza, sanduíche e tal. Aí esse é o ponto. É outro exemplo de como as pessoas usam até mesmo no bairro mesmo da gente, é como a gente vê acontecer. Então esse apóstrofo S vai lembrar logo que é de posse. Coloca na pessoa que é dona de alguma coisa. E depois coloca, ela é dona do quê? Certo? Aí você vai e coloca depois. Certo? Um exemplo é cell phone é celular, né? Se eu quiser falar o celular do Caio, vai ser Caio's cell phone. Entendeu? E assim vai. Agora, vamos só resumir, certo? Lembrando, em português,
E até no inglês também, no natural, quando a gente vai falar de posse, geralmente a gente fala primeiro da coisa, depois da pessoa, certo? A gente fala como, por exemplo, usei, né? O carro da Ana. Então, primeiro a coisa, depois a pessoa. A diferença é que no caso possessivo, lembra disso, no caso possessivo, primeiro a pessoa, depois a coisa. Vai ser pessoa com apóstrofo S e a coisa que ela possui, certo? Pessoa, depois coisa, não esquece. Agora eu vou fazer um pequeno teste com vocês. Tá aí a frase. Eu quero que vocês agora façam o seguinte. Me digam como vai ficar essa frase no caso possessivo. Parem um pouco o vídeo, pensem um pouquinho agora. E já, pensem na resposta, com a resposta que você daria, e logo vai aparecer aqui na tela a resposta. Mas por enquanto, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Pensou? Muito bem. Então você lembra que bicicleta a gente chama em inglês, né? Uma forma de chamar é bike, não é? E Bob é o nome da pessoa. É o dono aí da bike, né? Então, a bicicleta do Bob, ao pé da letra em inglês, fica the bike of Bob. Só que eu quero no caso possessivo. Essa é a resposta que você vai me dar agora. Então, qual é a resposta correta? Muito bem. Se você disse Bob's bike, você acertou. E tá de parabéns, é sinal de que você conseguiu entender bem o assunto. Caso não tenha dado certo, não tem problema. Certo? Reveja novamente o assunto, releia a explicação do livro, faça a atividade do livro que vai ajudar você a fixar bem melhor. Agora vamos falar exatamente sobre isso, certo? Por favor, façam essa tarefa do livro de vocês. Eu quero que vocês, por favor, peguem o livro de inglês e façam todos os exercícios da unidade 3, certo? Porque vai girar em torno desse assunto. Então você vai conseguir entender muito melhor se você fizer os exercícios, para você justamente poder treinar a sua capacidade de ter realmente entendido. Será que eu entendi mesmo? Os exercícios vão botar isso à prova, certo? Por favor. E aí, a gente vai corrigir futuramente, vamos descobrir onde foi que a gente errou para realmente aprender de verdade esse assunto, certo? Muito bem, eu espero ter ajudado. Eu sei que é diferente dessa forma, mas não se preocupem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, logo passa, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade de casa. E é isso, pessoal. A nossa aula fica por aqui, nossa primeira aula online, certo? Continua nas próximas semanas. E eu espero que vocês estejam bem. Por favor, se cuidem, fiquem em casa, tomem os cuidados, né, de prevenção, lavando sempre as mãos, certo? Mantendo distância, que logo isso passa, tá bom? Vai ficar tudo bem. O momento ruim passa também, tá certo? Pois foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Bye, bye.